domingos de manhã. Mas eu quero aproveitar essa manhã, claro, para aqui na Escola Bíblica Dominical nós fazermos uma rápida reflexão sobre a pessoa de Josué. Eu acho de extrema importância, volta e meia, nós pararmos para refletir na pessoa de Josué. Veja bem, para nós chegarmos até Josué, diante da Terra Prometida, a gente tem que lembrar que a promessa de uma grande nação foi liberada para Abraão. Far-te-ei uma grande nação. Ok. Agora Deus começa a preparar o nascimento dessa grande nação em Abraão. Porém, toda promessa está condicionada principalmente ao tempo. Salomão vai nos dizer isso. Salomão vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Irmãos, só esta palavra deveria ser um consolo para acalmar o nosso coração diante das ansiedades que são geradas em nosso coração mediante as perspectivas que temos na vida. A perspectiva no casamento, a perspectiva na saúde, a perspectiva na vida profissional. E Salomão, o rei Salomão, vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. Precisamos entender que o tempo não sai do controle de Deus. Nada acontece nem antes e nem depois. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então Deus promete a Abraão que de Abraão ele fará uma grande nação. Então Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Esaú e Jacó. Jacó gerou os filhos que então deram início às 12 tribos. Aí você vê que agora começa a criar corpo. De uma família, agora é criado 12 tribos. Um dos filhos de Jacó, José, chegou ao Egito. Você conhece a história. José é vendido pelos seus irmãos por causa da preferência de Isaac por José. José é vendido pelos seus irmãos. É gerado dentro do coração dos irmãos de José inveja. Inveja. E ao ser jogado naquele poço, ou alguns vão dizer cisterna, é ali que dá início a também uma revelação de propósito, ou uma promessa revelada em sonho para José. Sonhos estes que José não era sonhador. José não era alguém que ficava sonhando, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou fazer. Não. José recebeu sonhos de Deus. Deus manifestou o propósito que ele tinha na vida de José através de sonhos específicos. E José começa a contar para os seus irmãos, começa a divulgar esses sonhos que ele então recebe do Senhor, esses sonhos de revelação. Seus irmãos então o vendem, mentem para o pai que ele morreu, uma besta fera o devorou. E ali começa o caminho
para o cumprimento do propósito da promessa de José. E de José até realizar a promessa, houveram alguns anos. Mas essa promessa foi alcançada. Essa promessa estava condicionada à posição de José diante de Deus e, antes disso, condicionada ao tempo. Pastor, o que isso tem a ver com o livro de Josué? Você já vai saber, tem tudo a ver. Eu estou aqui narrando rapidamente, bem resumida, para você a caminhada, a construção desse povo, dessa grande nação que viria através de Abraão. Bem, José chega no Egito. José passa por todo o processo, eu estou adiantando aqui. Então agora José, você conhece a história, José agora está como governador do Egito. E aí, os seus irmãos vão até o governador do Egito, não sabendo que é José. Há todo aquele momento em que José perdoa e se revela aos irmãos, primeiro dá um castigo, ele fica um pouco irado, mas o seu coração é quebrantado, ele se apresenta aos seus irmãos, diz quem ele é, eles choram, se perdoam, e agora os irmãos, toda a sua família, são 12 tribos, agora eles são ajudados por José. E é nesse momento em que essa descendência de Abraão é inserida no contexto, na cultura dos egípcios. Até então, era um povo que está chegando, são tribos que fazem parte, são gerações que fazem parte de Abraão, que agora estão dentro do Egito. Mas estão dentro do Egito com pompa, com uma certa regalia. Por quê, pastor Sampaio? Porque quem está vindo é a família do governador do Egito. Alguém que Faraó deu total autoridade. Mas isso, ao decorrer dos anos, das décadas, isso se perde. E aí nós entramos no tempo de Moisés, eu estou adiantando. O povo agora não é mais aquele povo que migra para o Egito debaixo da proteção do nome de alguém que tem total autoridade. Agora eles se tornaram escravos. Sabe, trazendo essa, não é simplesmente encher a mente de conhecimento, não. A escola bíblica te traz conhecimento e esse conhecimento vai te trazer sabedoria, ponderação naquilo que você vê à sua volta. A escola bíblica te ensina a entender também a sua liderança. O porquê que muitas vezes o pastor está vendo alguém que está tão eficiente, que poderia desempenhar tão bem um papel junto à liderança local e o pastor não o separa, não o reconhece. Ah, porque o pastor deveria, porque a liderança tinha, porque... Irmãos, a igreja, não é comandada pelo pastor e pela liderança, não. A igreja é comandada e direcionada por Deus através da sua palavra. Aquilo que a palavra fala é como nós devemos agir. E Paulo vai dizer aqui bem claro a Timóteo, versículo 6, não seja neófito. Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e recaia sobre ele a condenação do diabo. Paulo está dizendo, Timóteo, você é jovem, mas você tem toda uma história, porque o início, Paulo vai testemunhar a fé de Timóteo
que foi passada da sua mãe e da sua avó. Então, Paulo vai deixar claro que Timóteo, embora fosse moço, Timóteo já tinha uma caminhada na fé desde sua infância. E agora ele vai direcionar Timóteo, quando for separar, quando for trazer alguém para auxiliar a liderança da igreja, que esse alguém não seja novo na fé. Alguns pesquisadores dizem que esse neófito se refere a recém, ou seja, até mais ou menos 3 anos de caminhada. Segundo os pesquisadores, até 3 anos de caminhada era considerado neófito, novo na fé, recém-chegado, ainda imaturo, não qualificado para suportar o peso que é auxiliar uma liderança. Gente, eu não estou falando aqui de ser o pastor, eu estou falando aqui de auxiliar a liderança. Então você vê que em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, Paulo vai deixar claro que uma das qualificações para separar, está falando até de diácono, está diácono aqui no meio. Não pode ser um recém-convertido. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos continuar. Então, nessa reflexão sobre Josué, a gente tem aqui claramente, o entendimento de que Josué não era alguém que chegou ontem. Não, Josué não era alguém que chegou ontem. Josué já foi imaturo. Josué já teve, na sua imaturidade, Josué já teve inclinações de autoritarismo. Que isso, pastor? Que isso? Não pode estar falando sério. Vamos lá em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio, capítulo 11. Começamos a escola bíblica às 10. Vamos acabar às 11h10 no máximo. 20 minutos e nós terminamos. Deuteronômio, vamos lá. Capítulo 11. Amém? Deuteronômio, capítulo 11. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 11. Vamos ver o que está escrito aí. Capítulo 11. Veja se Josué já não foi imaturo, já não foi meninão. Vamos ver. Deuteronômio 11. Nós vamos ler, tá bom, irmãos? Olha, se tem alguém aqui que deveria estar com pressa para acabar a escola bíblica, sou eu. Que eu trabalhei das 19, 20 horas ontem e fui até as 8 da manhã hoje. Cheguei aqui, preparei todo esse espaço aqui para tentar ficar parecido com o Pastor Pera, que é muito chique, né? Tem aquela televisão enorme da Nasoeme ali, sabe? Que a Nasoeme empresta para o Pastor Pera usar, tá? Aquela TV dela. Aquela TV bonitona. Então tentei fazer um pouquinho parecido aqui. Demorei por causa disso, mas consegui entrar na hora certinha, 10 horas. Vamos lá. Então, Josué tem toda uma história. Josué tem todo um currículo de caminhada para alcançar o posto que ele alcançou. Capítulo 11 de Deuteronômio. Vamos lá no versículo 20. Vamos ver aqui. Só um instante, está fraco aqui minha visão. Calma aí.
Vamos lá. Eu anotei errado aqui. Números 11. Um pouquinho para trás aí. Números 11. Números capítulo 11. Agora sim. Números capítulo 11. Vamos ler o 16 em diante. Manaide, Deus abençoe. Números capítulo 11. Só a nível de memorização, nós estamos falando aqui, nesse exato momento, que Josué, ou seja, Oséias, ele tinha todo um currículo de caminhada na fé, de obediência à liderança, de aprendizado como mais um no meio da multidão. Irmãos, hoje em dia o que muita gente não quer é ser mais um na multidão. O que muita gente não quer é ser mais um na multidão. E o que muita gente quer é ter o microfone na mão. É ter o microfone na mão para poder se distinguir, ser distinguido, ser separado das outras pessoas. Mas Oséias, agora Josué, foi alguém que durante muitos anos viveu no meio da multidão, vivendo como qualquer um vivia. Teve o seu momento de imaturidade, teve o seu momento de falta de sabedoria, de entendimento das coisas acerca de Deus. E Números vai nos dizer isso. Vamos ler. Números, capítulo 11, versículo 16. Disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem ser ancião e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti. Deus dizendo para Moisés, vamos ler de novo? Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabem ser ancião, que entendem, que tenham o discernimento, o conhecimento, a maturidade do que é ser ancião e superintendente do povo, e os trará perante a tenda da minha congregação, para que eu, o Senhor, os assista dali. E então, eu, o Senhor, descerei ali e falarei contigo. Aleluia. Tirarei do espírito que está sobre ti, Moisés, e porei também sobre eles. E contigo levarão a carga do povo. Olha a separação aqui. Olha a separação. Josué, desculpa a expressão que eu vou usar, irmãos, Josué é um molecão aqui. Josué não é um camarada adulto que já pode estar no meio desse povo aqui. Não. Mas olha só que interessante. Continuando. Para que te ajude a levar a carga do povo, porque não a leves tu somente. Posso abrir um parênteses aqui, porque é a escola bíblica dominical. Tem pessoas que acham que o pastor tem que estar em tudo que é evento, em tudo que é culto, em tudo que é reunião. Tem um culto de jovem. Ué, o pastor não está no culto? Uma oração de manhã, o pastor também não veio? Ei, o pastor não pode levar a carga sozinho. Ele precisa ter outras pessoas para representá-lo
para que ele também tenha descanso, para que ele também tenha tranquilidade. O que o pastor não pode é deixar de atender o teu telefone, é deixar de lhe conduzir no ensino da palavra, deixar de lhe aconselhar, ainda que seja pelo WhatsApp. Irmãos, nós não temos hoje, não é todo mundo que aceita uma visita nesse período que nós estamos vivendo, mas o pastor está disponível. Nós temos aqui, o smartphone. Podemos conversar e fazer um gabinete via conferência. Olha que chique. Vamos voltar aqui. Que não leves tu somente. Dize ao povo: santificai-vos para amanhã e comereis carne, porquanto chorastes aos ouvidos do Senhor, dizendo: quem nos dará carne a comer? Íamos bem no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Versículo 19. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5, nem 10, nem ainda 20, mas o mês inteiro, até vos sair pelas narizes. Deus aqui revoltado com o povo murmurador. Deus aqui já está revoltado com esse povo insatisfeito e reclamão. E ele diz: olha, isso, Números 11, 16 em diante, ele está dizendo aqui: eu vou mandar carne até eles, até carne sair pelo nariz, para eles deixarem de reclamar. Vou contar rapidinho uma experiência aqui. Minha irmã Mônica, eu tinha meus 11 anos, 10 anos eu acho. E minha irmã tinha feito um doce de laranja da terra. Né? Nós morávamos sozinhos, eu, minha irmã Mônica e meu pai. E ela fez um doce de laranja da terra. Ela saiu, eu abri a geladeira, peguei aquela travessa de bolo de doce de laranja da terra, que é delicioso, e mandei ver. Eu comi um bom pedaço. Era muita coisa, mas eu vou te dizer que eu comi a metade da metade. Coloquei no lugarzinho, fui para frente da televisão e estou assistindo o meu desenho animado. Minha irmã chega, vê aquela situação e diz: quem foi que mandou você comer isso daqui? Ela fez porque ela estava esperando visita. Ela ficou com tanta... Ela nem deve lembrar disso. Ela ficou com tanta raiva de mim, tanta indignação de mim, que ela falou assim: quer dizer que o teu olho foi tão grande que você não pôde esperar eu chegar para me perguntar, para saber o porquê que eu fiz esse doce? Pois agora você vai comer tudo. Irmãos, eu não consigo comer doce de laranja da terra até hoje. E olha que já se passaram longos anos, hein? Mais de 30 anos que se passaram. Foi mais ou menos essa reação de Deus aqui. Estão reclamando. Estão de olho grande porque eu mando na medida que tem que mandar, eu mando o necessário e vocês estão insatisfeitos? Pois agora eu vou mandar a carne até sair pelo nariz de vocês. Essa é a posição de Deus, revoltante. Vamos lá. Versículo 21. Respondeu Moisés: 600.000 homens de pé é este povo no meio do qual estou. E tu dissestes: dar-lhes-ei carne. Beleza, vamos adiantar aqui agora. Versículo 26. Porém, no arraial, ou seja, estava todo mundo na tenda da congregação, ou tenda do encontro. Estava todo mundo ali no arraial, na tenda. Porém, no arraial ficaram 2 homens, que eram também capacitados para estarem diante de Deus e receberem o Espírito. Por alguma razão, eles ainda estavam no arraial. Um se chamava Eudade e o outro Medade. Sabe o que aconteceu? Repousou sobre ele o Espírito, sobre eles. Porquanto estes profetizavam no arraial. Então correu um moço e anunciou a Moisés e disse: Eudade e Medade profetizam no arraial. Olha agora, versículo 28, gente. Versículo 28. Josué, filho de Num, servidor de Moisés. Ele não era obreiro, não entrava no templo, no tabernáculo, né? Ali na tenda. Ele era apenas um servidor de quem? De Moisés. Respondeu e disse: Moisés, meu senhor,
precisa proibir eles de ficarem aí profetizando pela congregação. Porém, Moisés lhe disse: tu tens ciúmes por mim? Tomara que todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhe desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Olha o que Josué, uma coisa linda. Dois homens que por alguma razão íntegros, maduros, entendidos acerca do que era ser um ancião, acerca do que era servir o povo, acerca do que era ser superintendente do povo, por alguma razão não chegou até a tenda. Não chegou até Deus, mas Deus chegou até eles, e no meio do arraial, Deus derramou o Espírito sobre eles. Josué não conhecia a realidade da tenda, porque Josué não entrava lá. Josué não ia, não ficava na congregação, na tenda da congregação. Ele não tinha discernimento. Ele achou um absurdo, porque só quem poderia profetizar ou falar em nome de Deus era Moisés, o meu Senhor, o meu líder, o meu Salvador. Olha a imaturidade de Josué. Mas quando chegou no tempo da maturidade, no tempo certo, quando ele entendia o que era ser uma liderança, o que era ser um intercessor do povo, um condutor do povo, um líder, aí sim Moisés entende que ele está preparado, que não vai ser ele a salvação do povo, mas vai ser Deus a salvação do povo através dele. Essa é a diferença, irmãos. Tem muita gente hoje se achando a última bolacha do pacote. O culto não vai se ele não tiver. A manifestação de Deus não tem se ele não cantar. Ah, se não chamar ele, se ele não fizer, se ela não... Imaturidade. Não está preparado. Eu sou de uma época que eu peguei isso. Não sei se ainda existe isso hoje. De uma pessoa chegar até o pastor e reclamar. E a pessoa já tinha idade, uma certa idade, reclamou com o pastor. E o pastor, mas por que a senhora está tão brava assim? E ela disse, porque uma pessoa que não faz parte da obra social foi visitar um irmão e levou comida. Dá para entender isso? Tem que ser ela, tem que ser a equipe dela. Outro não pode. Imaturidade. Irmãos, descansa o seu coração. Você que vai ver esse vídeo depois no YouTube, entenda que há um tempo de preparo. Paulo se converteu a Cristo no caminho de Damasco, mas levou anos. Agora eu não gravei aqui o tempo, não lembro mais. Tá anotado aqui. Eu anotei por aqui. Olha que interessante. 3 minutos e eu termino, tá, irmãos? Nós estamos falando de tempo de preparo. Olha aqui, eu não estou dizendo que que isso é assinado embaixo, você tem que levar 40 anos para ser preparado, 50, não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo, recapitulando o que eu falei no início. Da promessa à realização da promessa, a gente passa pelo teste do tempo, o crivo do tempo. Moisés foi preparado durante 40 anos no deserto para se tornar líder dos hebreus. Davi, após ser ungido rei, ele só foi assumir o trono 30 anos depois. Olha que interessante, Davi foi ungido no pasto. Davi foi ungido, estava no pasto. Foi à casa do pai, foi ungido como rei e voltou para o pasto. Veja bem, ele teve a honra de receber o sacerdote dentro da tua casa, o profeta dentro da casa dele.
Ele foi ungido rei, a família toda viu que Davi foi ungido rei. E depois ele volta para o seu serviço no pasto como um simples pastor. Ele levou 30 anos depois que recebeu a visita de Samuel dentro da sua casa e ungiu o rei. Tem gente que vem hoje, amanhã, o camarada já quer sentar no trono. José, nós falamos de José aqui, após ele ser vendido como escravo pelos seus irmãos, aos 17 anos, ele só foi governador do Egito aos 30 anos de idade. 13 anos ele viveu como fugitivo, caçado, aliás, 13 anos de espera, viveu como escravo, mordomo e presidiário, 13 anos de espera. Davi, foram 13 anos vivendo fugido, caçado e perseguido por Saul. Meu Deus do céu, tem mais aqui, a gente podia, tem mais informação aqui. Eu falei de Paulo, agora eu me perdi um pouco o tempo que Paulo levou, mas Paulo foi para o deserto, ficou, Paulo ficou algum tempo na Arábia e em Damasco, cerca de 3 anos. Depois desses 3 anos, ele foi para Jerusalém, ficou 15 dias. Aí ele conheceu Pedro, Tiago, irmão de Jesus. Voltou para a terra natal. Depois começou a pregar. Mas Paulo levou mais desse tempo. Foi mais ou menos 14 anos, provavelmente, do seu encontro com o Senhor Jesus no caminho de Damasco, até ele começar a ser um ensinador. 14 anos que Paulo levou. Descansa o seu coração. A sua posição é se preparar e esperar o tempo da realização do chamado de Deus para a sua vida. Vamos terminar. Josué, irmãos, então Josué teve o seu tempo de menino, de imaturo, sem conhecimento, sem discernimento, sem sabedoria, mas Josué foi ajudante de Moisés. Você percebe que Josué, eu estou repetindo muito, mas é para a gente memorizar. Josué não foi um qualquer um que apareceu de repente, assumiu o lugar de Moisés. Josué andou com Moisés, serviu a Moisés. Irmãos, eu tenho uma pulga atrás da orelha com esse pessoal que nunca serviu ninguém, nunca ajudou liderança alguma e de repente o camarada é líder, é pastor, é apóstolo, é semideus, é a quarta pessoa da Trindade. Josué foi ajudante de Moisés durante o êxodo dos israelitas do Egito. E aos 40 anos pelo deserto do Sinai foi quando Josué foi ajudante de Moisés durante o êxodo dos israelitas do Egito. Olha que interessante. Josué tinha uma história, aqui eu termino. Josué tinha um currículo de serviço à sua liderança. Aleluia! De prestação de serviço para a sua liderança. Nós precisamos entender. Não adianta a gente ver, eu vou fechar aqui para você saber que eu terminei. Não adianta a gente ficar pegando o versículo isolado, irmão, e dizendo que Deus está profetizando. A gente vê pessoas se levantando, olhando para o outro. Deus manda te dizer, ninguém te resistirá, tá? Para quem foi essa palavra, hein? Josué capítulo 1, versículo 5. Ninguém conseguirá resistir a você, Josué, todos os dias da sua vida.
Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca o deixarei e nunca o abandonarei. Essa palavra tinha endereço certo. E esse endereço certo era um homem maduro, não neófito na fé. Era um homem que cresceu acompanhando e servindo um líder. Alguém que já foi imaturo, que já falou o que não devia, pensou o que não devia. Alguém que já teve o seu momento de ignorância acerca do que Deus faz, como faz, aonde faz, do jeito que ele faz. Mas agora ele era um homem maduro, entendedor daquilo que era espiritual. Alguém que sabia o que era ser líder, porque ele tinha um exemplo de liderança. Um exemplo humano. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Aqui eu termino, eu vou terminar. Esse negócio de cobrar de liderança, uma vida de anjo, de ser celeste, por favor, hein? Você precisa sentar na cadeira e aprender. Porque a nossa vida de cristianismo não anula a nossa humanidade. Moisés era humano, cometeu erros como qualquer um. Moisés teve o seu momento de indignação, de raiva, cometeu um crime. Moisés teve manifestações emocionais de um ser humano. Nem por isso deixou de ser um líder e um exemplo a ser seguido na sua congregação. A vida em Deus não nos faz seres celestes. Amém? A vida em Deus não nos faz seres celestes. Somos humanos, temos reações humanas, temos sentimentos, emoções. Existem momentos em que nós não vamos deixar o Espírito Santo controlar. Essa é a verdade. Mas serão os momentos em que nós permitiremos o Espírito Santo nos controlar. Pastor, e por que tem hora que a gente não consegue deixar o Espírito Santo nos controlar? Porque nós somos humanos. Porque nós somos humanos. Aleluia! Deus estava usando aqueles dois homens no arraial. Deixa! Moisés fala, Josué, Oséias, deixa! Que bom seria se todos profetizassem. Que bom seria que todos fossem usados. Mas veja bem, Moisés conhecia aqueles dois homens. E Moisés sabia da integridade daqueles dois homens. Da maturidade daqueles dois homens. Então deixa. Eles ainda não foram reconhecidos. Eles não subiram até a tenda da congregação. Mas eles têm vida. Irmãos, eu não preciso de título, aleluia, de título de cargo, de pompa, de peito estufado de pombo, para Deus me usar e eu ser algo na presença de Deus, instrumento na presença de Deus, eu não preciso. Olha, todas as vezes que Paulo envia uma carta, ele poderia dizer eu, apóstolo Paulo. Não. Primeiro ele diz eu, Paulo, apóstolo do Senhor. O que ele está querendo dizer? Que quem ele é vem primeiro do que aonde ele está ou o que ele faz. O cargo e a posição vem depois de quem ele é. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Eu espero que essa reflexão de hoje você tenha entendido e tenha dado mais peso para você acerca de quem era Josué. Quem foi Josué? A história toda que Josué tinha. Aleluia. Glória a Deus. E nós estamos nesse caminho, irmãos. Nós estamos no caminho do crescimento, da maturidade. Nós precisamos aceitar a correção. Veja bem, Moisés corrige Josué, que até então era
Oséias, corrige ele, e você não vai ver uma reclamação dele. Se tivesse o WhatsApp naquela época, a caneca que eu ganhei dos missionários lá no evento da Quadrangular. Se houvesse o WhatsApp naquela época, Josué não ia correndo para ali para defamar o pastor por causa da atitude dele, não. Sabe por quê? Porque Josué conhecia o caráter da sua liderança. Josué conhecia o caráter da sua liderança. Olha a estirpe de Oséias para que Moisés olhe para ele e diga: você não vai se chamar mais Oséias. Você já foi Oséias um dia, você hoje está preparado para ser um Josué. Tem muito Oséias por aí, roubando o nome de Josué, mas continua sendo Oséias. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você. Que possamos entender, aceitar e viver de forma mansa na presença de Deus, pacífica, servindo a comunidade o qual você está integrado, servindo com seu dízimo, servindo com a sua oferta, servindo com a sua presença. Se você não pode estar presente por causa do momento em que estamos vivendo, esteja presente de forma online. Honre a congregação que ora por você. Honre a congregação o qual o próprio Deus separou para que você servisse ao Senhor. Tem muita pessoa que roda, não sai do lugar. Sabe por quê, irmãos? Não honra. Não honra. Em nenhum momento você vai ver um relato depois do amadurecimento de Josué. Ele desonrando, ele questionando, discutindo com a sua liderança com Moisés. Ele estava apto. E agora ele assume. Oh, meu Deus! Olha que privilégio! O que eu prometi, Josué, há 500 anos para Abraão, vai começar a se cumprir através do seu chamado, da sua vida, da sua liderança. Oh, aleluia! Estejamos nós preparados, firmes, posicionados, que nós não deixemos que o tempo esfrie a nossa comunhão com Deus, o serviço na obra de Deus. Que esperemos em pé como soldados firmes e constantes na obra do Senhor, aguardando ver a realização das promessas dele sobre a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Toda promessa vai passar pelo teste do tempo. As promessas estão condicionadas ao tempo e condicionadas à sua posição. Se Deus prometeu, tome uma posição e aguarde o tempo de Deus. Aleluia! Deus te abençoe, abençoe sua casa, abençoe a sua família.